Como identificar um falso profeta no dia de hoje? O missionário Lucas vai explicar um pouco sobre isso. Eu espero que você, depois deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha, se você tiver alguma dúvida, tá bom? Um pregador aí, que acho que é o Miguel Oliveira, né? Então tá uma febre, você vê que o Miguel Oliveira, muitas pessoas hoje estão batendo nele. A pergunta é, por que as pessoas estão batendo nele? Alguma coisa está acontecendo. Você já chegou a ver, nas suas redes sociais? Já chegou a ver? Cheguei a ver. Então. Nesse caso, é onde a gente precisa discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Eu não o conheço pessoalmente, em hipótese alguma estou aqui para falar mal da pessoa dele, porque a Bíblia nos ensina que antes de a gente apontar o argueiro no olho do nosso irmão, a gente precisa tirar a trave que está no nosso olho. Então não estou aqui para apontar, mas eu posso aqui esclarecer algumas coisas que eu percebi. É um jovem que pode ser sim usado por Deus nessa terra, nessa geração. Porém, o que ele faz é nada mais, nada menos do que ter esse espírito de adivinhação que tinha aquela jovem de Atos, capítulo 16. Você pode ver que todos esses que têm esse espírito de adivinhação são pessoas que não ficam sem agenda. E eles têm a manha de ganhar as pessoas. De ganhar as pessoas com facilidade. Então, às vezes, tem pessoas que estão chorando ali e nem sabem o porquê tá chorando. É verdade. Às vezes, tem pessoas que estão ali dando glória a Deus, mas não entende que quem está ministrando a arca e as coisas de Deus está ministrando da forma errada. E a forma que ele está ministrando é uma forma totalmente errada, desaprovada pelo Senhor, porque nós estamos em rede, isso aqui eu posso falar, é a verdade. O comportamento que ele está trazendo nacional e internacional é um comportamento totalmente fora do padrão de Deus. Por isso que no livro do profeta Amós, no capítulo de número 7, quando Deus dá algumas visões de juízo para Amós, uma dessas visões que Deus dá para Amós é de um muro e o prumo. Por que o muro e o prumo? Porque o prumo, ele dá a localização se o muro está reto ou torto. Se o muro estiver torto, o que é preciso? Derrubar. E construir de novo. E para construir de novo. Por que Deus quer que o muro esteja no padrão do prumo? Porque Deus quer que aqueles que servem a Ele, que crê e que confessam que Ele é o Senhor, estejam estabelecidos no padrão que Deus estabeleceu. Então eu não posso ser alguém que viva de plateia. E perdoe a minha sinceridade, mas observando alguns vídeos dele ministrando, eu não vi pregação. Eu só vi que as pessoas cortam os vídeos na parte das profecias. Então se cortam os vídeos na parte só das profecias é porque não tem pregação. Aonde não tem pregação, não tem Jesus. E se não tem Jesus, estamos pregando para quem? Porque João 15, Bíblia, irmão, a gente está com Bíblia aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 15, Jesus fala que eu sou a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Aí no versículo abaixo ele fala assim, ó, vós sois os ramos. Aquele que der fruto, esse será poudado para que dê mais frutos ainda. Mas aquele que não dá fruto, esse será o quê? Arrancado. Então não adianta nós estarmos em Jesus, mas Jesus não está em nós. Por isso que tem muita gente que usa o espírito de adivinhação. Porque Jesus não está nesse tipo de pessoa. Jesus está em quem tem compromisso com o quê? Com o Evangelho. Com quem prega o que está escrito dentro dessas Bíblias Sagradas. Então eu não posso subir em cima do altar e falar o que Deus não está mandando falar. E nesse caso, o que mais tem é gente que entrega profecia que Deus não mandou entregar. Que Deus não mandou falar. Então tem pessoas que estão usando o nome de Deus em vão. E ai daqueles que usam o nome de Deus em vão. A cobrança é alta. A colheita vem. Você quer ver uma coisa interessante agora que vai chocar este povo que está nos assistindo? Quando os trabalhadores começam a enxergar que o joio está crescendo no meio do trigo, qual que é a primeira percepção que eles têm ali? O que eles querem fazer? De imediato, eles gritam, o Senhor fala, olha, o joio está crescendo no meio do trigo, vou arrancar. Só que o Senhor com sabedoria olha e fala, não arranca, deixa crescer junto. Aí eu te pergunto, por que crescer junto? Porque o Senhor, que é o dono da seara, sabe quem é trigo e quem é joio. E o interessante é que essas pessoas aí, elas são grandes. São grandes, pessoas são grandes. Grande influência. Eu estou falando de um texto da Bíblia que é o próprio Deus que está permitindo o joio crescer com o trigo. Só que quando o Senhor Jesus voltar, vai haver separação. E aí, Lucas, que a gente consegue identificar alguns falsos profetas, quando a gente faz essa comparação com os textos bíblicos. Exatamente. É por isso que entra aquela fala que eu falei, que se a pessoa não estudar a Bíblia, não lê a Bíblia, ela não consegue identificar. Então o que acontece? Como que ele surge? O falso profeta ele surge no meio do trigo, porque qual é a diferença do joio e do trigo? É que ambos são semente, só que o joio não tem raiz e o trigo tem raiz. Então qual que é a vantagem do joio? Já que eu não tenho raiz, eu vou grudar em quem tem.
Boa. Porque se eu grudar em quem tem raiz, eu consigo crescer. E se eu conseguir crescer, eu consigo, de alguma forma, ser vantajoso em cima do trigo. Então o que Deus está permitindo? O joio crescer junto com o trigo. Só que quem tem a raiz é o trigo. Então quando o Senhor vir para separar, ele já vai saber que a separação ali é fácil. O trigo, quando ele puxar, vai ver que tem raiz. E o joio, ele só vai tirar e lançar fora. É que nem paia. É que nem paia. O vento vem e leva. O vento leva. Não serve.